Vai trabalhar hoje o texto de João capítulo 1, verso 1. A gente vai tratar a exegese desse texto. É um texto muito rico que em língua portuguesa a gente perde muitos detalhes. Então o que você precisa gravar é o seguinte. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Outro detalhe também que chama atenção no mesmo capítulo 1, versículo 14, que fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. No texto grego seria assim em arche, em rologos, cairologos, em proston feos, caifeos, em rologos. Esse em aqui, que no grego é no, que vai dar uma ideia de um artigo, ali uma preposição. Então você tem uma preposição, por exemplo, em aqui, que na verdade é um regente do caso dativo. Que isso dá uma ideia pra gente, um localizador de esfera, entendeu? Ele vai delimitar o ponto zero, por exemplo, da existência, onde surge, onde deriva a criação. Então essa preposição que vai ligar um conjunto de ideias, ele vai delimitar essa ideia, que na língua portuguesa é no, dando local, um ponto existencial a partir do zero na criação. Então, no princípio no texto grego é arquê, e logo você vai entender se é um princípio, tem que ser um substantivo, porque é o que dá nome a alguma coisa. E nesse caso aqui é um dativo singular, que é diferente de Gênesis 1. Quando você vai ler assim, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, a gente está falando, por exemplo, do ponto inicial que começou a ser criada as coisas. Entenda, Gênesis 1 é o ponto inicial onde Deus criou. Deus criou. Agora, quando a gente tem aqui o texto, no princípio era o verbo, ele está indo além da criação de Gênesis 1:1. Então, quando você lê Gênesis 1:1, que Deus vai começar a criar as coisas, os dias e assim por diante, o verbo já estava operando muito antes do tempo existir. Então, quando você vai ver o texto assim, no princípio é isso que eu estou falando. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. As coisas passam a existir depois dele. Aí você tem esse no princípio era você vai lembrar que é um verbo. Então, o que ideia aqui? É um verbo no tempo passado, conjugado no tempo passado. Indicativo ativo, terceira pessoa do singular. Aqui, o que é o detalhe interessante aqui nesse verbo era? Aqui. E isso está no tempo imperfeito, no texto grego, ele vai descrever, entenda bem, ele vai descrever uma ação, um estado contínua no passado, ou seja, sem um ponto inicial, sem um ponto final demarcado. E isso, gente, você não tem noção do que é isso. Quando você tem essa preposição no tempo imperfeito, onde eu não consigo dar um ponto inicial marcado e um ponto final marcado, isso aí é um antídoto. Um antídoto contra o que a gente conhece como o arianismo ali. Então, isso está mostrando que o verbo já coexistia com o Pai e não que o verbo passou a existir, como diz os arianistas, a partir de um certo momento. Isso é diferente de quando a gente lê, por exemplo, o verso 1,14, que fala assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O se fez ali, que é egeneto, que não tem nada a ver com o em rologos, que é o verbo era ali, não tem nada a ver, é um contraste ali. Quando você tem o texto assim, e ele se fez, que é egêneto, é diferente, ele passa a ter uma parte inicial, ele surge em algum momento, ele sai da eternidade e passa a habitar na Terra como um corpo. Então há um contraste do termo egêneto, que ele surgiu ou passou a existir ali. Então, olha só, a gente está tratando palavras por palavras dentro do texto grego aqui. Aí você tem o termo hologos, que é composto pelo artigo. O artigo, você sabe o que é um artigo, ou a definido, umas indefinido, que vai sinalizar alguém ali. Então, assim,
você tem, por exemplo, essa menção aqui das distinção das pessoas ali. Aí mais à frente, a gente tem a questão da sintaxe, por exemplo, ser assim, enarre enrologos, cairrologos em proston. Proston, marca essa palavra, que é estava, o verbo estava com Deus, proston feos. Esse proston aqui, gente, tem um detalhe muito interessante nele aqui, essa palavra estava em português. O que acontece? E aqui é uma preposição que vai fazer um conjunto de ligação aqui, estando no acusativo. Ele está acusando algo. Entenda-se, a preposição está regendo o caso acusativo, aí torfeon também. Mas o que isso quer dizer? Aqui tem um detalhe interessante. Quando se tem assim o proston, por exemplo, no caso o pros, ele está dando uma ideia de estar lado a lado. Olha só, o pros aqui, ele está dando uma ideia de estar lado a lado, alguém que está lado a lado, alguém que está denotando uma intimativa recíproca, face a face, contínua, uma comunhão. E só pode ter comunhão quando se dá mais de uma pessoa. Então aquelas pessoas, o modalismo, por exemplo, o modalismo é o melhor, que fala que Deus tem máscara, em algum momento Deus é o Pai, em algum momento Deus é o Filho, em algum momento do Espírito Santo, ele usa máscaras assim, seria assim, mais ou menos assim, pensamento modalista. Lá no batismo, quando fala assim, esse é meu filho amado, quem me compraz, a pessoa do Pai tá, é uma pessoa, não existe três. Ela tá com a máscara do Pai. Aí, de repente, vem a pomba sobre Jesus. Na hora da pomba, ele veste a máscara. Ali, agora, ele é o Espírito Santo. E também Jesus é a mesma coisa. Então, isso aqui, gente, essa sintaxe de proston feosa aqui, a preposição pros aqui, regendo o acusativo tom feon, aqui ele está dando uma ideia de comunhão, relacionamento. Então, entendendo assim, a própria gramática, ela detalha, ela delimita que na Trindade existe mais de uma pessoa. Aqui acaba com a menção do unicismo e do modalismo ali. Caminhando mais um pouco, você tem a omissão do artigo rofeos. Aqui aí os unitaristas, eles vão falar assim, não tem um artigo definindo a pessoa, então aqui eu posso dizer que Jesus é um Deus pequeno. Gente, é só estudar a regra de Coel, e também o Daniel B. Wallace fala a respeito disso aí. Então o texto de João 1, ele é sabe assim, ele é uma pedrada em muitas seitas que existem. Caminhando um pouco, a gente tem um paradoxo de Cristo, esse que é o material da Kenosis, por exemplo. Ele fala que Jesus nunca liderou contingentes militares, nunca ergueu uma espada, nunca deixou um manuscrito escrito a próprio punho, mas séculos depois, ou pelo menos dois, a gente tem um exército, uma multidão de pessoas que, se for possível, dá a sua vida pelo nome de Jesus, confessa Jesus como Senhor, entende a sua soberania ali. Mais abaixo, essa mesma doutrina da Kenosis, usando Filipenses 2,5 até o 11, aquele texto famoso, ele sendo em forma de Deus, não usurpou em ser igual a Deus, antes se aniquilou, o texto que a gente conhece ali. No ato da encarnação, a segunda pessoa da Trindade, da divindade, não é que ele não sofreu uma subtração dos seus atributos divinos, nem abdicou sua existência como Deus. Jesus é 100% Deus, e ao mundo 100% homem também. Apenas ocasionou a quenose, o esvaziamento dele ali, a sua decisão voluntária, a sua suspensão voluntária dos seus privilégios, da sua soberania ali, vindo, submetendo-se à condição de servo humilde como homem, conforme diz o texto, o próprio texto de Filipenses 2:5 aqui. Aí a gente tem também a menção, por exemplo, do Pedro, quando Jesus fala para ele, quem os homens dizem que eu sou? Um vai citar Jeremias, outro Elias, algum dos profetas, e o próprio Cristo vai falando, o próprio Pedro vai falando assim, o Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus vivo. E a revelação vai sendo progressiva, assim como é no Antigo Testamento, a semente da mulher, o Emmanuel, Deus conosco, Deus forte, o Pai eterno,
o nascimento dele em Belém também são materiais do Antigo Testamento que vão estar soando e se harmonizando dentro do Novo Testamento. Quando a gente fala assim, a gente tem alguns testemunhos interbíblicos também. Você tem dentro do texto bíblico a voz do Pai falando de Jesus, você tem a proclamação apostólica, você tem os adversários de Jesus dentro do texto, inclusive até os demônios falando ali a respeito dele. A questão dos testemunhos extrabíblicos, a gente tem vários: Flávio Joséfo, Plínio, Tácito, Cornélio e tantos outros ali. Aí a gente tem uma obra muito interessante, essa aqui eu anotei alguns pontos para me comentar com vocês, a obra clássica Cur Deus Homo, que é uma obra do Santo Anselmo, do século XI. Aqui, o que é o impasse anselmiano? Ele diz assim: o pecado cometido pelo homem, olha que interessante isso que eu anotei para vocês verem. O pecado cometido pelo homem, ele agride a honra e uma majestade infinita de Deus, sendo a ofensa do caráter, olha só, sendo a ofensa, ou seja, o que o Adão fez, sendo a ofensa de caráter infinito. Aí a penalidade assume uma dimensão infinita. Agora, o peso, a ira, ela toma uma dimensão infinita para ser paga. Uma penalidade que se torna impagável, assim que ele trata, pela natureza, por seres da natureza, ou seja, homens, anjos. Ninguém consegue pagar a pena, ninguém consegue pagar a causa. A pessoa do Pai, ela foi ofendida, e o débito aqui vai repousar sobre a humanidade, pois foi um homem que pecou e não Deus. Qual seria a solução segundo o Santo Anselmo aqui? Ele diz assim: essa ira, essa aplacação, esse impasse que foi feito à pessoa de Deus, ela precisa ser resolvida. Precisa ter um mediador. E se quem ofendeu foi o homem, quem foi ofendido foi Deus, no caso aqui, então alguém para aplacar a ira, para pagar a ira, pagar a dívida, dizendo melhor, precisa ser no mínimo um Deus homem. Olha que interessante. Aqui, e logo a gente tem Jesus. Então, dessa maneira, de acordo com Filipenses 2,5, Jesus encarnou, se fez homem na condição de servo, mesmo sendo Deus aqui. Foi a única forma para que fosse paga a questão da dívida ali. Então, a dívida, a honra ferida foi restaurada através do próprio Jesus. Jesus cumpre todos os termos da lei, o veredito que caía sobre nós, a ira foi aplacada. Deus, a ira divina foi aplacada através do que Jesus fez ali. Então é bem interessante essa história que o Anselmo conta aqui. Aí dentro do contexto da cristologia e da apologética também, você tem o reducionismo, que vai dizer que Jesus foi apenas um grande homem. E aí você lembra que a gente tratou no início de João 1, desse vídeo aqui, o uso do em aqui, que vai dar uma ideia da sua pré-existência, sem início e sem fim, atemporal. Lembra que a gente comentou isso no início do vídeo? Por exemplo, a análise qualitativa de Feoz, aqui, que vai assegurar a sua divindade inerente. E o termo egêneto, que a gente tratou no 1,14, que ele se fez carne e habitou entre nós. Aqui também você tem nesse mesmo bloco de pessoas o arianismo, que defendia que houve um momento que o filho não existia e que ele passou a ser criado. Então você tem a preposição em aqui, ou a análise qualitativa de Feoz também aqui, o verbo egêneto, quando ele passou a ser criado. Isso derrubou o arianismo aqui. Também na questão do Concílio de Nicéia 325 também, o termo homoousios, que foi usado, ou homosio, que vai dar uma ideia que o filho tem a mesma essência do pai. A questão do modalismo e do unicismo também, dizendo que Deus muda de máscara quando você tem ali o prós ali, acusando o Feoz, proston Feoz ali, também, que vai dar uma ideia de relacionamento de um
com mais relacionamento tem que ter mais de uma pessoa. Então ali já acabou. Você tem também o docetismo, que fala que Jesus era apenas uma ilusão ou uma aparência, mas aí quando você vai ler, por exemplo, 1,14, o verbo, o termo sarque egêneto, que é o verbo se fez carne, ali de João 1,14, ele acaba com o docetismo ali. Então só João 1, ele é uma pedra no sapato acima de muitas seitas. Esse aqui é um material resumido no nosso grupo de seminário Quirusso ali. Eu quis trazer resumido ali para que vocês tivessem esse privilégio de entender João capítulo 1, verso 1 aqui. Gente, o material que foi usado para isso é Daniel Wallace, A.T. Robertson, Craig Kine, Stanley Hort, Lucas Gesta, Norman Gliles, Champlin e Anselmo. Foi materiais que foram usados para compor. É claro que aqui com vocês aqui a gente só fez um resumo, mas a gente tem o material completo do nosso grupo Teologia. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Um grande abraço, até o próximo vídeo.